Boa noite, senhora. Boa noite, senhor. Quando velhos amigos se encontram, eles dizem: "E então, tudo bem?" E quase que automaticamente a gente responde: "Tudo bem." Quando os japoneses vão aprender a falar português ou qualquer língua ocidental praticamente, que tem essa cultura do tudo bem, eles não compreendem exatamente o que é que significa, porque eles não têm o hábito de perguntar como vai e muito menos de responder tudo bem. Se você chegar para um japonês e perguntar tudo bem, é capaz dele dizer: "Não, estou com uma dor de barriga hoje porque eu assisti o jogo do Flamengo." Enfim, esse tudo bem, às vezes não está tudo bem, porque nós somos uma sociedade cheia de falhas. Não estou falando de questões morais, nem éticas. Estou falando de questões básicas. Se alguém lhe perguntar como vai a saúde, você vai dizer: "Ah, tudo bem." O professor Cidinho até me ensinou a responder quando alguém pergunta isso, a gente dizer: "Não, está tudo sob controle." De fato é uma resposta digna, porque a saúde do brasileiro não está bem. Pelo menos de 90% dos brasileiros. Porque o acesso à saúde, esse direito que está escrito lá na Constituição, ele é doloroso. Toda semana a gente vê filas formadas na madrugada e aquela idosa, aquele idoso ali já bem passado dos 70 anos voltando cabisbaixos, dizendo que não conseguiram a senha para ser iniciado o atendimento. Mas nós não podemos aceitar esta realidade, porque ela dói. E a dor não é normal. Nós temos que combater a dor, toda espécie de dor. E essa dor causada pela falta de saúde, escreveram que é direito de todo brasileiro, 220 milhões, não deveria haver nenhum sentindo dor, porque está escrito na Constituição que nós temos direito à saúde. Para falar um pouco sobre isso, nós recebemos o diretor do Hospital São Luís, que é o hospital que atende o servidor público do Estado. Recebemos o Plínio Túzolo. Plínio, seja muito bem-vindo aos Analistas. Muito obrigado pelo convite, parabéns pela introdução, brilhante, e com a qual eu concordo plenamente. Muito obrigado. Mais uma vez, o nosso inexpugnável alemão. Felipe, seja muito bem-vindo também mais uma vez. Está tudo sob controle. É? Não vou reclamar nada. Você passou a manhã se cuidando hoje, né? Um expert da saúde aqui, a qual eu conheço há, 20 anos, entendeu? Plinio pode responder tanta coisa para a gente, não é verdade? Para que as pessoas saibam. Boa tarde, boa noite. Boa tarde, Felipe. Né? Grande prazer. Já entrando aqui à noite, né? Prazer estar com você. Eu tenho aqui um questionamento que eu faço muito, né? Inclusive escrevo também sobre isso e tal. Por que o hospital da iniciativa privada funciona, né? E da população, que tal qual os dois são pagos, né? Nós não conseguimos essa gestão competente. O que falta nesse processo? É o antes, é cuidar das pessoas antes do que se agrave a doença? Como é que o senhor faz essa leitura, doutor Plínio? A sua pergunta é muito oportuna, né? Na verdade, o que acontece é o seguinte: tudo se espraia na gestão.
através da gestão, do tipo de gestão e da priorização que a gente faz numa unidade hospitalar, é que você vai ter um resultado satisfatório ou insatisfatório. A primeira coisa que nós temos que fazer é foco no paciente. Se somos um hospital e temos que atender aos servidores públicos do Estado, e a nossa clientela é absolutamente exclusiva, não atendemos outro segmento a não ser servidor público do Estado, contribuinte do FUNBEM. Não atendemos o Sistema Único de Saúde, não atendemos planos de saúde, não atendemos particulares. Então é o hospital que atende com exclusividade os servidores. A nossa prioridade é isto. E no contrato de prestação de serviço, nós temos as metas físicas, que são os quantitativos de consultas que o Estado está, logicamente, comprando de nós, os exames, o quantitativo de exames, a quantidade de internações. Então, isto é que rege a nossa ação. E, logicamente, há um outro indicativo aí que precisa ser bem referenciado, que é a meritocracia. Nem sempre no sistema público os melhores valores, os melhores profissionais militam nas unidades de saúde, porque existe uma outra amarração que não é a técnica exclusivamente. Isto faz uma diferença brutal. Isto faz uma diferença brutal. E a outra coisa que também faz com que a gestão num hospital privado seja mais rápida, seja mais célere, é o regime. Nós não estamos engessados. A administração pública ela é muito engessada. Ela tem muitos meandros. A pergunta que me foi feita é as diferenças que existem entre o público e o privado. Eu não estou aqui atribuindo juízo de valor, mas as linhas mestras que dão este norte de eficiência ou ineficiência são esses requisitos que eu aqui coloquei. Ou seja, a gente precisa priorizar bem o sentido da nossa assistência, qual é a estrela do atendimento. No nosso caso é o paciente, é o servidor público do Estado. A gente não se distancia disso. Então, nós fazemos todo um trabalho de preparação, vamos dizer, de planejamento, não é? De montagem das estruturas assistenciais para dar vazão à demanda que nós temos, à clientela que nós temos que atender. São 100 mil servidores? O FUNBEM hoje tem em números redondos, em torno de 100 mil. Mas há quem diga que ainda não chegou nos 100 mil. Tá. Mas para fazer conta, os 100 mil estaria... Isso entre os servidores concursados e não concursados. Sim, inativos, concursados, não concursados, tem que ser servidor contribuinte do FUNBEM. E o contribuinte pode ser tanto o titular como também o dependente. Eu, se sou servidor do Estado e tenho 3 dependentes, eu posso ter estes dependentes no sistema. E esse hospital, ele está inserido na alta complexidade, média? Quais são os atendimentos que vocês realizam? Muito boa a sua pergunta. Eu faço média e alta complexidade. Nós temos, talvez, aqui é uma analogia, se o FUNBEM fosse caracterizado como um grande plano de saúde, nós não teríamos no Maranhão nenhuma carteira de nenhum plano com essa quantidade de vidas. É disparadamente a maior. Mas o FUNBEM não é um plano de saúde. O FUNBEM é um fundo de recursos que é carreado do contra-cheque dos funcionários do Estado que optaram pela assistência de saúde que o Estado oferece aos seus servidores. Essa é a regra. Então, nós hoje temos uma produção, o Hospital São Luís, que é o hospital que eu presido, que eu sou diretor, ele realiza cerca de 19 mil consultas ambulatoriais mês, em torno de mais ou menos 125 a 130 mil exames de diagnóstico, incluindo análises clínicas, cerca de 400 internações e
Qual é a capacidade do hospital de 126 leitos. 126? 126 leitos. De UTI? Não, UTI nós temos 22 leitos 22 de UTI. Isso. E temos também em torno de cerca de 300 procedimentos cirúrgicos de alta, média e baixa complexidade. Então, é um hospital que oferece aos seus clientes uma gama de serviços. Agora, nós temos uma estrutura muito ampla, né? O atendimento ambulatorial está descentralizado. Ele não é na cidade operária, ele acontece aqui na Avenida dos Holandeses. Nós temos o Centro Ambulatorial e de Diagnóstico Holandês e o Centro Médico Holandês, que são estruturas para atendimento ambulatorial e de diagnóstico. Então, todo o diagnóstico e toda a parte ambulatorial é feita aqui. Por quê? Na cidade operária eu concentro a parte hospitalar e a nossa unidade de urgência e emergência. Além de ter uma unidade de fisioterapia também modelo. Nós temos uma grande demanda de fisioterapia. E recentemente, é questão de uns 2 anos, a gente criamos uma nova estrutura, uma nova unidade com esse propósito. Então, o nosso atendimento, ele é um atendimento que a gente faz aferição disso sempre, né? Através de uma pesquisa de satisfação. É claro que a demanda na saúde vem em progressão geométrica e a nossa capacidade de atenção vem em progressão aritmética, porque você tem a capacidade instalada, você tem uma série de... há um aumento de demanda, eu não tenho condições de aumentar imediatamente o tamanho do meu atendimento, muitas vezes por falta de capacidade instalada. Então, o que acontece? É importante deixar este dado bem preciso aos telespectadores. Nós temos um contrato. A gente executa o contrato de prestação de serviço na sua integralidade. Porém, como existe hoje muita gente saindo dos planos de saúde, pelas condições socioeconômicas, a nossa qualidade sendo boa, pessoas que não estavam no FUNBEM entram no sistema. E, logicamente, isto exerce o quê? Uma demanda maior pelos serviços que nós prestamos. Então, muitas vezes, existem quantitativos de exames que nós temos e que a gente executa 100%, mas que ainda são insuficientes para atender a demanda plena. Então, esse gargalo, sempre, a gente sinaliza a SEGEP, que é a Secretaria de Gestão e Previdência, né, que, aliás, eu aproveito para cumprimentar aqui a doutora Flávia Alexandrina pelo brilhante e excelente trabalho que realiza. A gente faz o balizamento para que a SEGEP tenha elementos de perceber se ela pode ou não, logicamente, aditivar, buscar caminhos para que a gente consiga, a 4 mãos, satisfazer a demanda que o hospital recebe. Eu quero te fazer mais uma pergunta sobre demanda, mas aqui no próximo bloco. Voltamos aqui com os analistas. Hoje recebemos o diretor do Hospital São Luís, que é o hospital que atende ao servidor estadual do Maranhão, Dr. Plínio Tuzolo. O Dr. Plínio, o Felipe abriu aqui fazendo uma diferenciação enorme entre o atendimento privado e o atendimento público, mas infelizmente ultimamente a diferença não anda tão grande assim, porque nós podemos procurar aqui, Felipe, os melhores hospitais da cidade, ali numa emergência, a gente vai esperar um bocadinho, doutor Plínio. Não é tão melhor assim, é lógico que não se compara. E lá no Hospital do Servidor, a pessoa chega, esse tempo de atendimento, existe fila lá? Como é que é essa circulação de pacientes? Doutor? Até completando, me permita, lá atende emergência também. Ele falou. O atendimento é assim, o hospital tem uma porta de entrada, que é a unidade de urgência e emergência. Certo. Que é o famoso pronto-socorro, né? Sim. Muito bem. Quando existem circunstâncias de urgência e emergência, a porta de entrada é o pronto-socorro. E nós temos esse pronto-socorro estruturado com 4 especialidades que atendem 24 horas, que é ortopedia, clínica médica,
clínica cirúrgica e pediatria. Certo. Então, eu tenho atendimento 24 horas. Se eu preciso fazer uma cirurgia de emergência, eu tenho anestesista no hospital para isso. Eu tenho o aparato necessário para poder garantir ao servidor o melhor atendimento. O que é eletivo, logicamente, o eletivo se caracteriza em relação, é importante fazer, porém não é emergencial. Eu posso programar. Os procedimentos eletivos, eles têm a sua metodologia de execução. Então é feito um agendamento prévio. A consulta, o servidor quer fazer uma consulta, é o quê? Por telefone? Como é que é esse Ele pode agendar atendimento? por telefone ou agenda presencialmente. A gente tem no ambulatório, isso é importante dizer aqui, 3 especialidades que não há necessidade de agendamento prévio, que é ortopedia, clínica médica e ginecologia. Eu tenho sempre profissionais no ambulatório para atender esta demanda. São consideradas as especialidades básicas, né? E esse atendimento a gente tem independente de agenda e os exames de análises clínicas também. A gente não tem necessidade de fazer agendamento. O servidor vai à nossa estrutura e ele, por ordem de chegada, ele vai ser atendido sem nenhum problema. Agora, se eu falar para você que não há uma grande demanda, estarei mentindo. Nós temos, São 100 mil, afinal de contas, né? Circulam no nosso ambulatório em torno de 1.500 pessoas dia. Porque além do paciente, normalmente tem um acompanhante que vai auxiliar. Nós temos uma população idosa bastante numerosa, o que torna a nossa assistência muito singela, porque na verdade o perfil epidemiológico do nosso hospital é de pessoas acima dos 50 anos e com muitas comorbidades. Isso torna, por exemplo, um indicador que a média de permanência num hospital não pode ser mais, na clínica médica, não pode ser mais do que 7 dias, 7, 10 dias. A gente tem uma média muito mais elástica, porque são pacientes crônicos. Eu não tenho como fazer altas, muitas vezes, sem que as condições clínicas do paciente permitam. Certo. E o número de profissionais lá, entre médicos, enfermeiros, auxiliares? Nós temos hoje no Hospital São Luís, somente no Hospital São Luís, sem considerar a parte ambulatorial, que é feita no Centro Ambulatorial e de Diagnóstico Holandeses, 550 profissionais seletistas, mais 250 médicos que são prestadores de serviço, e mais os terceirizados. Eu tenho uma família de mais ou menos 1.000 pessoas diretas. Esse pessoal, doutor Plínio, ele é ligado ao Estado ou é ligado à empresa administradora? Inteiramente, totalmente desprendido da gestão estadual, não tem nada. Ou seja, contratação sua, privada. Contratação nossa. Todo mundo. Todo mundo. Doutor... Eu tenho profissionais que atendem no nosso hospital e são médicos da rede pública. Em outro lugar. São contratos totalmente desligados, não tem nada dentro. Fazendo uma leitura do mapa, né, que nós temos funcionários, servidores espalhados pelo Maranhão todo. Vocês só atendem em São Luís, não é isso? Não, atendemos a demanda do Estado todo. Do Estado, mas só em São Luís? Só em São Luís. Aí o servidor do interior lá de Carutapera tem que vir para São Luís procurando. Agora, existe um atendimento que a CEGEP estruturou nas cidades que são consideradas regionais, de atendimentos básicos, que o servidor pode se socorrer. Mas, se precisar de uma internação, se precisar de um tratamento de alta complexidade, isso não tem que vir para a capital. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, doutor Plínio. Antigamente, quem atendia o servidor era aqui o Hospital Carlos Macieira. No governo passado houve uma mudança para esse hospital. Como é que funciona isso hoje em dia? Qual é a relação do Hospital Carlos Macieira, que depois houve uma expectativa de voltar para cá? Vamos informar aos servidores como que está essa estrutura. Inclusive fazer um registro aqui, né, que o doutor Plínio comandou o
Carlos Macieira. Isso, foi diretor. Né? Foi diretor e foi um período muito rico lá dentro. Por isso que eu estou perguntando, que ele é a pessoa certa para nos dizer o que é que tem que até hoje, que não é com ele isso, porque não tem nada a ver, até hoje é um fato, né, vamos colocar de forma elegante, é um fato escabroso essa história, porque o sindicato, né, o FEPA, grita muito até hoje que o Carlos Macieira não pertence ao governo do Estado, né, e foi tirado do governo dos funcionários, dos servidores, e foi dado ao INSS e nunca ninguém se entendeu quanto a isso. Vamos descobrir agora. Mas me parece que está sendo feito todos os atendimentos. Não tem nada a ver com o Plínio. O Plínio saiu antes desse processo, só para deixar o registro. Antes de mais nada, vou dizer aos telespectadores e a vocês que eu cheguei ao Maranhão para dirigir o Hospital Carlos Macieira. Dormiu, né, doutor Plínio? Em 2000 eu vim, para ser mais preciso, 11 de setembro de 2000, um ano antes das Torres Gêmeas. Hein? E estamos aqui de forma que eu aproveito a agradecer a acolhida, o carinho de toda a comunidade ludovicense maranhense. Já virou até cidadão ludovicense, Felipe. Que nos acolheram de uma forma extraordinária. Inclusive o Felipe é um desses amigos que a longa data, né, conhecemos e tivemos sempre a melhor relação. Mas voltando à pergunta, de 97 a 2006, esse contrato do Hospital Carlos Macieira pertenceu, na época, para a saúde. E em 2006 houve a finalização, nós entregamos, eu era o diretor, eu dirigi o Macieira de 2000 a 2006. Através do ProSaúde, né? Através da ProSaúde. Aí, por decisão, logicamente, logo que nós saímos do Macieira, veio o Instituto de Cidadania e Natureza, depois veio a Bem Viver, depois veio a Cruz Vermelha, e assim por diante. Houve uma sucessão de organizações sociais que passaram por ele para fazer a gestão. Isto sempre tendo foco de atendimento aos servidores do Estado como referência. Porém, em 2011, o Hospital Carlos Macieira, por uma decisão de Estado, passa a ser um hospital de alta complexidade para atender o Sistema Único de Saúde. E, logicamente, o atendimento aos servidores foi derivado, foi direcionado para o Hospital São Luís, que, através de um termo de credenciamento, passou a fazer, então, este atendimento. E eu, por obra do destino, e talvez pelo trabalho bem elaborado no passado, fui convidado a ingressar no Hospital São Luís para a gente poder, logicamente, estruturar e começar a funcionar esse atendimento. E assim foi. Nós já estamos há 8 anos, né, com o Grupo Mercúrio, que, aliás, aqui é preciso que se diga, se todo esse projeto hoje é exitoso, se deve a pessoas como o Dr. Paulo Bright, que é o empresário, que é o presidente desse grupo, de 13 empresas hoje na área da saúde, e que atua dentro de uma dedicação, de uma expertise, de um profissionalismo muito grande. Atende o país inteiro? Não, atende, é um grupo que atua fundamentalmente aqui no Maranhão e também no Piauí. Mas a nossa operação hospitalar é aqui, né? Então é um grupo hoje que tem o comando do Hospital São Luís, que tem o comando da maternidade Hospital Natus Lumine, que é uma extraordinária estrutura direcionada ao segmento privado. O Laboratório de Análises Clínicas do Maranhão, que é o LACMAR, o Centro Ambulatorial e de Diagnóstico Holandeses, que é onde nós fazemos o atendimento ambulatorial tudo atendendo o servidor, essas unidades. E a maternidade e o Hospital Natus Lumine não tem nada a ver com o servidor. Nada, é outra coisa. O Hospital São Luís, o Centro Ambulatorial, é direcionado exclusivamente aos servidores. Certo. O Laboratório de Análises Clínicas
No Maranhão atende a todos, presta serviço às UPAs, presta serviço à rede pública, ao Hospital Geral, Socorrão, tem uma série onde nós estamos prestando serviço. É uma gama muito diversificada. Sobrou algum hospital que eles não estão? Eu estou querendo até saber agora. Não vai nem dar para concluir que terminou o bloco, mas a gente faz uma paradinha e volta aqui com o Túzulo para terminar esse assunto. Já. Voltamos aqui com os analistas. Hoje estamos falando de saúde, de atendimento médico, principalmente aquele direcionado aos quase 100 mil maranhenses, servidores estaduais que têm atendimento no Hospital São Luís. Recebemos o diretor deste hospital, o Plínio Túzulo, que é um maranhense adotado, mais adotado do que eu. Você tem título de cidadão maranhense, Felipe? Não. Ludovicense. Nem Ludovicense? Eu tenho indicação de Ludovicense e nunca fui receber. Rapaz, como é que você faz? Aposto que você tem o título de cidadão, como é o nome lá da prefeitura lá, rapaz, dos Pereira? Não, em Matões? Matões, cidadão matoense, né? Se eu fosse ter indicação só de prefeitos que a gente conseguiu eleger, são para mais de 40 nesses anos todos, esses 30 você anos. É um cidadão do mundo, então. Ô, Túzulo, aí só para concluir aquela pergunta lá do segundo bloco, e afinal, como existe... é que funciona? Não, a questão do Hospital Carlos Macieira, existe ainda esse projeto? Porque o Felipe até lembrou que na época isso foi o hospital pegou até fogo, né? Até hoje não explicaram aquele fogo, ainda bem que o Túzulo não estava mais lá, né? Então, vai voltar para o Carlos Macieira? Estão satisfeitos lá? Como é que está o processo? O que acontece é o seguinte... Há um anexo do Hospital Carlos Macieira que foi construído e que hoje é chamado também de Hospital do Servidor. É um projeto do governo do Estado, da gestão do Dr. Flávio Dino, que está colocando em funcionamento mais uma estrutura para que o servidor seja atendido. Porque existe uma alta demanda, não há dúvida. Agora, hoje estão as duas unidades em funcionamento. Uma é pública, a outra é privada. Então, o que está acontecendo? Nós estamos fazendo uma graduação para a gente poder fazer um trabalho que seja compatibilizado a favor do nosso servidor. Mas, o que acontece? Esse hospital ainda não está pleno. Ele não está finalizado plenamente. Ele ainda tem um período de tempo para ser complementado e entrar em funcionamento 100%. Então, hoje é a parte ambulatorial e de diagnóstico que está começando a funcionar. E a gente está, logicamente, as duas estruturas estão em funcionamento e o servidor, ele escolhe onde é que ele quer ser atendido. Não há nenhum problema. É até bom que tenha uma diversificação de lugar, né? Agora, é lógico que precisam alguns ajustes, porque a assistência, ela precisa ser complementar. Ela não é autônoma 100%. Um profissional depende do outro. Então eu preciso ter padrão de jogo, né? Precisa ter padrão de jogo. As duas casas precisam estar mais integradas. Sim. Para que o servidor saia satisfeito. Ô Plínio, qual é o melhor sistema de saúde do mundo, no seu conhecimento? Olha, eu sou um fã do SUS. O Sistema Único de Saúde é que nós brasileiros padecemos de um problema de um certo complexo de inferioridade que eu repudio com muita veemência. Sabe por quê? Porque a gente não dá conta de fazer a gestão do que nós mesmos inventamos. O SUS é uma invenção brasileira. O SUS é um modelo... Eu já li declarações de várias pessoas de outro lugar do mundo que dizem a mesma coisa que você está dizendo. Por isso que eu lhe perguntei. A própria ONU. A própria ONU. É um modelo. Porém, para funcionar, precisa ter gestão. É isso que falta, Plínio? É o que falta, e não é só. É a clareza de que a hierarquização do SUS... O que é a hierarquização? O município faz assistência básica. O Estado faz alta complexidade. Por uma ineficiência da atenção básica, a gente tem
transforma as patologias em alta complexidade com uma velocidade espantosa. O diabetes é um exemplo terrível disso, né? Diabetes, hipertensão e outras mais aí que a gente pode colocar. Você congestiona o meio de campo nos hospitais de alta complexidade da capital, não tem segredo. Isso, fruto disso, o que é? Por uma parte do problema é ineficiência e outra parte é dificuldade de gestão. E nem sempre, para fazer gestão, os melhores técnicos estão à frente das unidades. E os interesses difusos, colaboram? Esse é um assunto que eu não quero nem mexer. Tá bom. E o que você acompanhou aquela questão lá nos Estados Unidos? Lembra, Felipe, que o Barack Obama, ele tentou montar um sistema de saúde e montou, né? E o Trump já conseguiu desmontar? Já terminou? Sim, acho que sim. Nos Estados Unidos, diga-se de passagem. Mas a sociedade é diferente. E outra... Você conhece o sistema dos americanos? Qual que é a diferença? Eu conheço os Estados Unidos, porém a sociedade, culturalmente, o americano é diferente do brasileiro. Isso é garantia de que nem sempre se dá certo lá, pode ser reproduzido aqui. São culturas muito diferentes, né? Porque a gente tem que respeitar o ambiente cultural. O sistema londrino é um sistema muito interessante, não é, Plínio? Tu conhece mais ou menos? Né? Que começou na guerra. É a mesma situação, Felipe, porque tudo está depositado, todo e qualquer sistema é operacionalizado pelo homem. O elemento humano, culturalmente, é muito diferente. Então, os valores, a forma de encarar, o pragmatismo. Nós, latinos, especialmente nós brasileiros, temos um hábito muito ruim, na minha opinião, aqui é a minha modesta opinião, o jeitinho brasileiro, né? Que é o poder da improvisação. Isso é o câncer nacional. Isso é o câncer nacional. Porque nós estamos aí, ao invés de levar as coisas a sério como deveríamos, nós estamos sempre querendo remediar. E nem sempre, quando você vai buscar remediar, você acerta. A grande maioria das vezes se erra. E o que você acha do programa Mais Médicos, Plínio? Perguntando agora, altamente discutível. Altamente discutível. O Brasil precisa de médicos, mas nós temos aqui gente a fim de fazer o que os cubanos vieram fazer. Mas por que os caras não vão fazer, Plínio? O viés ideológico que foi utilizado nesse programa Mais Médico contraria o princípio da assistência, no meu entendimento. Então, é uma questão aí filosófica. Mas agora, quando o presidente Bolsonaro, ele abriu de novo, né, para recontratar médicos e não conseguiram... Ele teve que abrir. Mas porque a população ele veio com a velha piada mas dele. Ele não preencheu o Plínio. Então, os médicos... Mas aí existe uma série de outros fatores, né? Médico, para isso nós temos. O que precisa criar condições para as pessoas saírem das capitais e irem para fora. Precisa remunerar legal, precisa dar alguns incentivos. Que o valor é o mesmo, não é isso, Plínio? O valor é o mesmo. Quer dizer, se o cara vai lá pro Xingu, entendeu? Né? Não precisa ir muito longe, não. Ir para muito interior aqui do Maranhão, que é muito difícil se você se manter. Né? Para quem conhece o Maranhão como eu conheço e tudo mais, tem lugares que realmente é muito difícil, né? A pessoa se manter. E o cara ganhar o mesmo salário que o cara que está numa capital, quer dizer, esse choque, né, é muito forte. Tanto que a maior parte das desistências, da última vez que eu pesquisei sobre isso, era exatamente essas pessoas que estavam indo lá para esses trechos que não tem nada. Né? E fica muito difícil, porque o governo paga o profissional, mas a prefeitura não banca o hospital, o ambulatório, aquela coisa toda, e aí a estrutura é muito complicada. Mas, Felipe, aí o doutor Plínio falou ali que o cara tem que ser remunerado legal e tal. Aí eu estava fazendo um atendimento, Plínio, para um candidato aqui em São Luís, a um alto cargo, médico. Aí ele disse, vamos visitar o hospital tal comigo. Eu digo, vamos. Aí ele me apresentou o diretor do hospital, aí na saída a gente entrou lá como é o nome daquele carro que eles gostam? A SRV, né? Como é? Essa que você tem uma. Aí ele virou para mim e disse, tá vendo, rapaz, um cara desse, grande médico, tá aqui enfiado nesse hospital aqui, ganhando 20 conto por mês. Se estivesse atuando modestamente no mercado, estava tirando seus 250. Tem que remunerar legal, né? O senhor gosta das redes sociais, doutor Plínio? Não, eu acho que a gente tem que ter limite em tudo, né? Claro. Eu acho que
a sociedade brasileira, ela hoje tem necessidades diferentes. Lógico que os avanços que a tecnologia produziram modificaram o comportamento das pessoas. O próprio advento do telefone celular, isso aqui está trazendo, na minha opinião, aqui falo por mim, alguém poderá me chamar de retrógrado, mas aceito a alcunha, porém eu vou expressar meu ponto de vista. Aqui o celular está induzindo as pessoas a se voltarem para um mundo exclusivamente virtual e ninguém se relaciona mais. No âmbito familiar, as pessoas estão cada um no seu celular, porque é o culto ao eu. Aqui nós não estamos e isso está criando patologias seríssimas do ponto de vista social, e vamos ver como é que vai ser, mas é o avanço, é o preço. No nosso caso aqui, meu e do Felipe, do jornalista, de maneira, esse aqui é o nosso capitão do mato, doutor Plínio, porque pega a gente, não tem jeito. Mas vamos brincar aqui rapidinho de bloqueio ou compartilha. Mas, ó, doutor Plínio, eu perguntei das redes sociais por conta dessa brincadeirinha que a gente tem aqui de bloqueio ou compartilha. Vamos ver, eles são profissionais ligados ao nosso sistema, vamos ver o que o senhor acha deles. Bota o primeiro. Tá aí, ó, o ministro da Saúde, o senhor Luiz Mandetta, o senhor bloqueia ou compartilha? Compartilho. O senhor está Ele é discreto, né, Plinio? Ele é até um gestor discreto, né, no meio desse tumulto todo aí que é o governo do... Nem todos de Maringá são assim, mas enfim, quem é o segundo? Ele é de Maringá? Quem é o segundo? O ex-secretário de Saúde, Ricardo Murat, que criou aquele sistema gigantesco, o senhor atuou naquele projeto? Esse é um homem visionário. Esse aí é danado. Eu compartilho. Compartilho, Ricardo? Terceiro. E também o senhor gosta do Paulo Guedes? Grande profissional e vai dar ao Brasil... O senhor acha que a gente pode ter esperança, doutor Plínio, de melhorar, ter emprego para o nosso povo? Acredito. Com muita expectativa positiva, porque o que o Brasil precisa é que as amarras sejam desatadas. E não vamos entrar no mérito do governo, mas as ações que Paulo Guedes está empreendendo são no sentido de tornar a economia e o custo do Brasil menor, ou seja, mais favorável a quem quer empreender, a quem quer realmente investir, o que no passado isso era impossível, né? Tá certo, eu quero logo que termine o negócio de Previdência para ver o que ele vai fazer. Para encerrar, quem tem aí? Governador Flávio Dino. Também, grande estadista. Gostei do nome, estadista. Está faltando isso no nosso país hoje em dia. Vou mandar um WhatsApp pro Flávio. Apesar que o Flávio não lê meu WhatsApp, né? Mas tudo bem, ele lê todo mundo, mas parece que o meu ele não lê. O recado está dado aqui na câmera. Aqui. Mas olha, Flávio, tá aí. Eu já até escrevi que o Flávio sempre teve um comportamento elegante de estadista. Não sou eu, tá aqui doutor Plínio, que é um homem capaz. Doutor Plínio, muito obrigado foi muito... Só não deu tempo da gente falar de música clássica, que eu sei que o senhor gosta, eu também gosto muito. Mas fica para a próxima oportunidade. Muito obrigado. Informado. Eu só queria, ao final, se me permitir, fazer referência a uma campanha de doação de sangue. Também ia tocar nesse. Meus parabéns pela campanha de vocês. Uma mobilização fizemos através do Grupo Mercúrio, que é um grupo de 3 empresas, uma mobilização de cerca de 3 mil pessoas, que foi... essa ação redundou em 1.038 bolsas de sangue a favor do Hemomar. Já é a 4ª vez, né? É a 4ª edição, mas esta foi a mais forte, a mais contundente, mesmo pelos volumes, né? Nós tivemos um engajamento de muitos parceiros estratégicos. Nós vamos fazer até um evento de encerramento desta campanha, que eu quero ter o prazer de receber vocês, porque a TV Guará nos cobriu inúmeras ações que foram desenvolvidas e a gente quer compartilhar isso com todo o grupo aí, com toda a equipe. E muito obrigado aí pelo convite. Na hora, doutor. Só diz tchau, Felipe, que acabou o tempo. Não, já vou dizer tchau para Maria, que é a mais nova doadora de sangue, minha filha. Parabéns, Maria. Continue. Muito bem, e parabéns também para meu filho Arthur, que hoje completa 23 anos. Vamos Barbudão. Lá. Chegarei lá hoje para tomar esse. E ao senhor e à senhora, um bom final de semana.
doe sangue, dê atenção para sua família, para os seus vizinhos. Encha o seu coração de compreensão, de paz e de amor, porque é disso que a nossa comunidade mais precisa nesse momento. Bom final de semana e até segunda-feira. Na luta!